Seja muito bem-vindo. Esse é o 16º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como ter mais energia, prazer e produtividade, melhorando alguns pontos da rotina que eu entrarei em detalhes. Eu sou o psicólogo André e atuo com atendimento clínico, ajudando entre outras pessoas a melhorarem as suas rotinas. O tema do episódio de hoje é sobre mudanças, lutos e como lidar com isso. Então, toda mudança significativa ela é considerada um luto. Algumas vão ter menos impacto, menos necessidade de intervenção, outras vão ter mais. E o luto ele tem uma pequena diferença da depressão, né? A depressão ela não pode ter, por exemplo, algo que possa causar ela. Né? Vão ter fatores que vão agravar ela de certa forma, mas em teoria a depressão ela não pode ter nenhuma causa associada, digamos assim, ela tem que estar com a pessoa. E um processo de luto, ou talvez um episódio depressivo, eu diria, né, que é uma questão mais momentânea, ela tem questões da pessoa, né, ela tem questões da pessoa ter vivido, ter sofrido, né, necessariamente alguma coisa. Pelo menos esse é o meu entendimento. E luto não é apenas morte, tá? Quando eu me refiro a luto, eu estou me referindo a tudo que aconteceu com a pessoa. Pode ser uma mudança de cidade, uma mudança de escola, de trabalho, um término de relacionamento, um desemprego, o luto literal mesmo, né? De acontecer alguma coisa, se afastar de alguma pessoa por algum motivo, né? Que isso não estava previsto e não era para acontecer. Tudo isso vem a ser considerado luto dentro da psicologia. Tem até o luto do desenvolvimento, né, que é bem conhecido aí, que é a perda do corpo infantil. Então, por exemplo, o adolescente, né, ele perde o corpo infantil, ele meio que perde alguns benefícios, mas ele ainda não tem o benefício do corpo adulto e dos benefícios de ser adulto. E a adolescência em si, ela é um período extremamente confuso. Então, considerando essas mudanças, ela é um período, digamos, cheio de lutos, né? Cheio de problemas e situações do desenvolvimento da pessoa. Isso é natural, eu passei por isso, eu tive grandes dificuldades aí com a questão do pensamento acelerado no meu caso, e grande maioria das pessoas tem certos problemas, certas dificuldades na adolescência, que no meu caso, inclusive, me fez me desenvolver um pouco melhor. Então, o que é um luto exatamente? Né? Luto, para fins desse episódio, também fins didáticos, né? Se você for pesquisar na questão psicológica, né? Em abordagens de psicologia, o luto ele é considerado toda perda. Então, eu não estou falando que luto é só quando alguém morre. Tá? Eu quero que isso fique bem claro para vocês. Luto pode ser uma mudança, pode ser um crescimento da própria criança, pode ser qualquer coisa que tenha um impacto, tá? E tem lutos que vão fazer a pessoa necessitar de um tratamento imediato, como também tem lutos que não vão precisar de intervenção, né? Se for algo mais superficial, mesmo que o impacto pudesse ser grande, né? Por exemplo, uma batida de um carro. Idealmente, né, um impacto que ele pode ser grande. Em algumas pessoas seria extremamente traumático, mas de algum motivo, para aquela pessoa que sofreu isso, não foi grave e ela continua dirigindo normalmente. Então a gente tem que levar sempre esses fatores nas análises. O luto deve ser analisado de forma completa, né, e entender se a pessoa teve necessariamente um impacto ou não. Como, por exemplo, na situação que eu falei, um medo de dirigir, né? A pessoa teria algumas dores ali, talvez financeiras, talvez físicas, e se ela tem um medo de dirigir, como por exemplo, eu tinha uma professora de comportamental, né, Fábia Farina, já citando o nome, não costumo citar nomes, mas agora vocês podem dar um Google aí da corredora Antonella, né? Corredora Antonella de kart, é uma jovem, né? Na época que eu estudava era uma menina, e ela se acidentou, né, em um determinado momento, e quando ela chegou no hospital, né, a mãe dela pensando, nunca mais vai correr na vida, tá tudo certo, vida que segue. A primeira coisa que ela perguntou pro médico foi, quando que eu vou voltar a poder correr? Então,
Isso são situações que uma pessoa normal, adulta, ou talvez uma outra pessoa que não tenha contato com as recompensas de correr, com a adrenalina de correr, com o quão aquilo é importante e valoroso para outra pessoa, acredita que seria um trauma, quando na verdade foi só um imprevisto, foi só um incidente, coisa leve. Então, assim, é uma história bem interessante. Inclusive eu já vi em podcasts aí a nível nacional falando dessa jovem, que ela é uma corredora muito famosa. Na época que eu fazia faculdade, a minha professora foi para a Europa devido a uma corrida que ela foi fazer na Europa, algo que me deixa bem feliz, inclusive. Então, a questão de luto, ela é bem subjetiva, é uma palavra usada na psicologia para cada pessoa. Subjetiva é único, tá? É uma coisa que, por exemplo, 2 mais 2 é 4 para mim e provavelmente é 4 para você e 4 para as outras pessoas, né? Tem alguns memes em relação a isso, mas indo para o contexto matemático da coisa, ele vai ser 4. E indo para um contexto mais subjetivo, né, aí a gente pode levar, por exemplo, para o engenheiro tem que ser 6 para ter uma boa base. Para o contador ele pergunta quanto você quer que seja. Para o tal, né, do xadrez, ele diz leve o seu adversário para uma floresta escura onde o 2 mais 2 é 5 e só tem espaço suficiente para uma das pessoas sair. Ela é larga o suficiente para 2 entrar, mas estreita o bastante para apenas um sair. É uma das frases aí famosas de xadrez. Então é basicamente isso. Objetivamente 2 mais 2 é 4, mas subjetivamente tem alguns outros resultados. Assim como aquela do 1 mais 1. Dizem que 1 mais 1 é 2, mas quando engravida fica 3. Então 1 mais 1 pode ser igual a 3 em um sentido subjetivo. Mesma coisa os traumas. Muitas das coisas que eu passei pode ser extremamente traumática para grande parte das pessoas, para muitas pessoas. E não foi nada significativo para mim. Agora, algumas coisas que eu passei, que muitas pessoas vão considerar irrelevantes, foram de grande impacto para mim. Então, isso precisa ficar nítido qual que é o limite de cada pessoa. É uma coisa chamada limite pessoal. Você deve saber quais são os seus limites, o que você aceita, o que você não aceita, o que você consegue lidar e o que você não consegue lidar. Isso é extremamente importante na questão do desenvolvimento. Continuando aqui, existem lutos mais e menos impactantes. Então, como eu falei do luto, tem situações que seriam traumáticas, naturalmente seria traumática, mas devido à vivência daquela pessoa não é um problema. Por exemplo, uma pessoa que talvez é acostumada a viver um relacionamento aberto e se sente bem com isso. Tem o contexto da traição de um relacionamento fechado para ela. No caso, né, tem um contexto aí que ela foi traída. Para ela talvez não seja relevante porque ela queira um relacionamento aberto ou ela não se importe com isso. Já para a grande maioria das pessoas que vivem uma relação fechada, onde só pode haver relações entre os casais, isso seria completamente fechado, né? Seria um problema, de fato, um problema com questão de separação envolvida. Então seria um problema com a possibilidade de, caso for descoberto, a separação. Mas para algumas pessoas, né, eu citei o exemplo da relação aberta, mas tem algumas pessoas que também não se importam com isso, isso não necessariamente é um problema. Isso é uma questão que ela não dá bola, é uma questão que não tem tanta importância. Então você precisa entender o que é um problema para ti e se isso realmente é um problema para você ou que a sociedade está impondo. Eu não estou dizendo aqui que é certo ou errado fazer isso, tá, gente? Estou colocando que para algumas pessoas isso não necessariamente é um problema, para outras pessoas é. Então vocês têm que estar muito cientes do que não é um problema e o que está acontecendo na vida de vocês. Se referindo a vocês como casal e você unicamente como pessoa, né? Se você está tendo algum problema nesse sentido ou não. E um item muito importante é que quanto mais nós formos viver, uma coisa que eu sempre falo para as senhoras que eu atendo, que elas têm aí dificuldade de lidar com o luto e acabam tendo algumas perdas, quanto mais nós formos viver, né, levando em conta aí a natureza do tempo,
mais lutos nós tendemos a vivenciar. Isso é muito importante de ser entendido pela própria natureza do ser humano. Por exemplo, né, aqui eu estou falando de luto de perdas, né, que a gente vai perder muitas pessoas ao decorrer da vida, mas também tem a possibilidade de ter lutos de mudanças, né, de ter mudanças nesse sentido. E o que eu me refiro com essas perdas e com tudo que pode acontecer? É que quanto mais tempo a gente for viver, né, por exemplo, teve uma paciente de 50 e poucos anos, 56 anos eu acho, não lembro a idade agora, ela perdeu já tio, irmão, filho e agora marido. É isso em questão de 27 anos. O último só foi pelo Covid. Então é bastante tempo, né, para perder bastante pessoas, digamos assim, né? É um tempo relevante. Ela tem os pais vivos, então os pais estão na casa dos 80. E eu falei para ela que a tendência natural é que ela perca eles também. Eu tratei nesse sentido e é um exemplo. Possivelmente, quanto mais tempo ela viver, mais ela vai ver pessoas ao seu redor morrendo. Isso é da natureza. Mas também, né, por um outro lado, mais ela vai ver pessoas nascendo, assim como uma pessoa que nasceu depois que o filho dela morreu e animou a vida dela. Então, tem todos esses fatores, né, toda essa importância que a gente deve levar em conta. Isso é muito importante para a sobrevivência do ser humano. Mas eu não digo sobrevivência só no sentido de estar vivo. Eu digo sobrevivência no sentido de continuar aproveitando a vida, né, de continuar tendo prazer apesar de ter acontecido alguma coisa. Isso é muito importante também levar em conta a questão do julgamento, tá? Do julgamento que as pessoas podem ter por estar passando por algum momento mais delicado ou menos delicado da sua vida. Então, eu vou falar um pouco para vocês agora sobre as fases do luto, só que eu quero que vocês entendam que não é um caminho contínuo que você vai seguir exatamente uma, depois outra. Na verdade, você vai viver diversos momentos e possivelmente você vai viver 3 fases aí. Não tem essa de viver fase por fase como está no livro, até porque até o próprio livro diz que você vive algumas das, não todas. Então, a primeira fase citada é negação, como muitos já conhecem aí. A negação, ela é um sintoma, é até um mecanismo de defesa que o corpo tem para dizer que aquilo não aconteceu. Então, você vivendo a negação, você vai começar a entender o que está acontecendo, vai começar a cair a ficha, né? Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo 10 de dezembro, então para quem está afiado aí com as datas, ontem foi 9 de dezembro. Eu não sou viciado em futebol, mas ontem foi a data em que o Brasil caiu da Copa do Mundo pela Croácia, aí nos pênaltis das quartas de final. E foi um embaque, né? Foi um impacto, principalmente levando em conta que por alguns momentos, aí por 10, 15 minutos ao todo, o Brasil chegou a ficar na frente, contando o tempo de intervalo. Então, por alguns momentos, a gente já estava contando como se estivesse na semifinal. Aí teve um lance de bobeira, levou para os pênaltis, aí o Brasil caiu nos pênaltis, como a Croácia vem fazendo, né? Nos últimos 5 jogos, né, contando oitavas da última Copa do Mundo e oitavas dessa Copa do Mundo, os últimos jogos fora a fase de grupo que a Croácia teve, eles jogaram 3 vezes na edição passada, oitavas, quartas e semi, e 2 vezes nessa edição, tendo vitórias em todas, né? Só perdeu a decisão, a final da edição de 2018 fora dos pênaltis contra a França. Então, assim, é uma seleção que realmente sabe levar para os pênaltis, que tem um preparo físico e um preparo também bem aguçado para a questão dos pênaltis, e acabou levando melhor. Acabou levando melhor contra o Brasil aí, infelizmente. E é um processo de luto, né? Por exemplo, quem gosta de futebol é um processo de luto. Recentemente também teve as eleições aí, foi acho que 30/10, se eu não me engano. Não estou lembrando se foi uma data em novembro, eu acho. Enfim, alguns dias aí, algumas semanas atrás, teve as eleições e teve pessoas que colocaram aí na internet, sem fazer referência se estão certas ou se estão erradas, ou se o partido A devia ganhar, o partido B devia ganhar,
que não é um canal sobre política, colocou Luto pelo Brasil. Né? Então as pessoas colocaram esse significado psicológico, né? Que elas não estavam gostando do candidato que foi eleito. E isso faz, né, entender que foi uma perda o candidato que está lá não ficar, algum sentido assim. Então também é um pouco de negação. E também a barganha, né, que é outro item do luto que vai entrar aqui, que é o terceiro ponto. Né? O segundo ponto é a raiva. Então você sentiu muita raiva do que está acontecendo, né? Tem pessoas que lidam. Eu lembro que quando eu tive os momentos de mudança na minha vida, eu estava lidando muito com raiva, assim, né? Da situação, das injustiças e tudo. E eu lembro que quando uma colega foi viver situações próximas, digamos assim, no mesmo contexto, era estágio, ela teve situações de tristeza. Então eu pensei na época, então os homens têm uma tendência a se irritar mais fácil em uma situação que as mulheres têm a tendência de chorar mais fácil. Foi o que eu acabei colocando na minha cabeça, né? Não é propriamente os homens ou as mulheres, mas algumas pessoas têm a tendência a depressiva, a humor deprimir por situações impactantes, e outras têm a tendência mais raivosa, então elas vão agir de acordo com a raiva. Agora o terceiro item aqui, que inclusive aconteceu, né, em relação aos protestos, não estou dizendo aqui se é certo ou se é errado, tá, os protestos da eleição presidencial aqui de 2022, caso você esteja vendo o vídeo do futuro. A galera que votou no candidato que é o atual presidente estava tentando reaver, modificar o que tinha acontecido. Então é um processo de barganha, como se fosse desfazer o que aconteceu, criar uma nova eleição e eleger de forma justa, que a forma atual era considerada injusta pela população que estava nesses protestos, dizendo que não era fácil que a contagem podia ser falha. Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, não é minha área, mas então essa população ela estava num processo de barganha, querendo reaver uma coisa que já aconteceu. É como uma pessoa que está no processo de luto, que ela sente que se tivesse feito algo de diferente a pessoa estivesse viva. É algo sobre barganha. Essa é a palavra, digamos assim, é uma palavra um pouco mais difícil de entender, não está no nosso dia a dia, mas ela faz parte do processo de luto. Tem a depressão, então nós temos aí processo depressivo em relação ao luto, a própria tristeza e tudo que acontece é muito natural, as pessoas sentem a perda das outras, choram, se sentem mal, né? Tem tudo isso que acontece de fato. E a aceitação, que é muito difícil, né? Demora, é sempre uma questão de tempo ter o processo de aceitação. E vocês precisam entender que a aceitação não precisa vir de cara e um luto ele não é rápido para passar. Né? Por exemplo, um episódio depressivo ele é caracterizado aí por 6 meses, né, de sintomas. Mas se você analisar um luto, né, numa visão mais ampla, levando em conta que um grande impacto, isso pode levar cerca de 20 anos para melhorar. Então eu digo para vocês, quanto mais a pessoa viver, mais lutos ela vai ter. E mais difícil vai ser continuar vivendo. Sim, é isso mesmo que eu estou dizendo. E o luto vai demorar bastante para passar. Então possivelmente ela não vai terminar de resolver, digamos assim, vivenciar um luto e já vai estar vivendo outro. Tá? Isso acontece com as pessoas e é uma questão humana, talvez pelo tempo que a gente vive, pela situação atual, que tem muitas doenças, muitos riscos e pessoas morrem o tempo todo por N motivos, isso acaba se tornando comum. Né? Talvez seja até uma questão de aprender a valorizar as pessoas enquanto elas estão vivas e fazer as escolhas, né? Que nem eu sempre digo, é importante você valorizar a pessoa quando ela está viva e não somente ou unicamente mandar flores no velório. Tá? Isso precisa ficar bem claro. Então, por exemplo, as pessoas falam dos pais. Né? Eu valorizo meus pais bastante, inclusive possivelmente eles vão ver esse vídeo também. Eles estão acompanhando aí o começo
da minha entrada na internet. Eu estou sempre ligando, ligações de 1 hora, às vezes na semana, no final de semana, de tempos em tempos a gente está se visitando aí em cidades separadas com um espaço de tempo muito curto, então eles vêm só um fim de semana, e eu, quando tem algum feriado, alguma coisa maior assim, em algumas oportunidades eu acabo me deslocando também. Só um fim de semana eu não me desloco pela questão de não poder aproveitar mais, assim, de ver outras pessoas no meu município natal. Então, assim, eu acabo indo quando tem 4, 5 dias aí para aproveitar um pouco mais. Nem todo mundo vive todas as fases, então cada pessoa tem as suas fases. Às vezes você vai viver a negação, a barganha e a aceitação. Isso também pode demorar muito tempo, tá? Não pense que você tem que melhorar para viver. Muitas vezes pense que você vai ter que conviver com aquilo para continuar vivendo. Você vai ter que aceitar, não o luto, mas aceitar a dor de ter que conviver com aquilo para poder seguir adiante. Então isso é muito importante, tá? Vocês precisam ter essa noção. É o mesmo processo, né? Em teoria é diferente um pouco da depressão, né? Embora os sintomas são bem parecidos, mas como a gente trabalha os sintomas em geral, é um processo muito parecido de trabalho com a depressão. É muito uma distinção teórica entre depressão e luto, na minha visão. Mas o tratamento é o mesmo. Então você precisa começar a ativar teu corpo, né? Começar a melhorar teu corpo. Então os itens que eu recomendo melhorar nesse ponto é o sono, tá? O sono é muito importante melhorar, assim você consegue manter ele normal. Até num dos treinamentos sobre crises que eu tive recentemente foi dito na importância, né, de não tomar remédio para dormir por uma coisa natural, simplesmente porque uma pessoa morreu, tu vai começar a tomar remédio para dormir. Tenho meus pontos em relação a isso, mas eu acredito que a pessoa, se ela for fazer esse tratamento, ela deve fazer um tratamento curto, tá? Eu não sou a favor de longos tratamentos aí por questão do luto, até porque lutos acontecem o tempo todo, a menos que tenha alguma questão crônica na pessoa mesmo. Então, sono, tem o episódio número 3 do podcast Rotina Funcional, você pode ver aqui no canal. Tem o episódio número 6, que é o episódio da ansiedade. Eu oriento muito bem como lidar com a ansiedade, inclusive. É uma ótima forma aí de conseguir estabilizar e viver melhor com relação ao luto. Tem o episódio número 7, que é meditação. Meditação é o episódio número 7. Algumas formas, algumas maneiras de lidar melhor com a questão do luto, né? Você vai meditar. E o episódio 9, esse sim é a depressão, tá? O episódio 9, que eu trato bem certinho, né? Como funciona a depressão, o que é depressão, e falo algumas formas aí de como lidar com ela, que é essa mesma ativação comportamental. E entre os fatores que eu coloquei aqui, tá? O episódio da ansiedade, ele fala muito sobre isso, ele especifica também alguns transtornos, e tem 2 transtornos que ele coloca, né? Que é fobia social, que é um dos transtornos que está lá, e fobia específica, vamos colocar assim. Fobia social é dificuldade de sair de casa e interagir, não só de sair de casa, desculpa, sair de casa é agorafobia, mas a dificuldade de interagir com as pessoas. Sair de casa vai estar comumente relacionado com isso, me desculpe. Que eu explico, né? A dificuldade de sair de casa, a dificuldade de interagir com a pessoa, e uma fobia específica, que no caso é de dormir e sozinho, dormir sozinho no escuro. Tem alguns pontos que eu coloco. Tem no vídeo 13, então tem o vídeo 6 da ansiedade, que ele dá uma introduzida, e o vídeo 13 que ele dá uma concluída nesse ponto. Eu não vou conseguir detalhar aqui para vocês o que eu falo em cada vídeo, mas eles estão sempre conectados. Então se você quiser tratar alguns desses pontos, é interessante buscar ajuda, tá? Eu não estou dizendo que esse vídeo substitui um profissional competente, ele não substitui, mas ele te dá uma boa educada, ele explica bem, né? Na comportamental a gente chama de psicoeducar sobre os seus problemas, então ele vai te ajudar bastante nesse sentido. Então os vídeos que eu recomendo é sono, vídeo 3, ansiedade, vídeo 6, meditação, vídeo 7, depressão, vídeo 9 e fobias, vídeo 13, que são pontos aí que interferem no luto, né? O mais próximo desse, no caso, é o da depressão, no vídeo 9, que ele fala
um pouco disso. Aí tem vícios comportamentais no vídeo 8, né? E, enfim, por exemplo, o vídeo 2 também fala um pouco de recompensas imediatas, que é as formas como você lida com o luto em si. Então você acaba indo para isso. Até o 18 agora, que eu tô com o roteiro pronto, ele é sobre procrastinação, que alguns itens estão na procrastinação também. Então, se você estiver vendo do futuro, você já pode ver o vídeo 18 também. E que comportamentos, então, né, dentro dessa ativação comportamental, você deve melhorar, né, que a gente considera nos atendimentos. Eu começo com sono sempre, tá? Sono é essencial, porque ele começa a regular todos os outros pontos. Se você regular o sono, você tem resultado nos outros pontos. Se você regular alguns outros pontos, pode ser que você tenha resultado. E você não vai ter resultado no sono, dependendo da mudança que for. Então, assim, o sono é a base de tudo, tá? É a base de tudo. A alimentação vem na sequência, né? Uma organização, mas meio que tudo colabora junto aqui. Se você dormir melhor, você vai querer saber menos de bobagens, de besteira, por exemplo. Depois vem tratar as doenças físicas, né? Conversar com o seu médico, fazer todas essas questões aí. Atividade física, muito importante. Não há necessidade de ser sedentário hoje em dia, a menos que você tenha muita restrição e não possa fazer, mas em outros casos é muito interessante fazer atividade física. E a meditação, como eu mesmo falei, eu tenho um episódio aí, o episódio 7, que fala inteiramente sobre isso, e é uma prática muito interessante para quem gosta. Tem os cortes também do vídeo 7 aí, não sei como é que eles vão estar. Eu sei que um é técnica curta anti-ansiedade, a técnica que eu mais uso contra a ansiedade, eu não lembro muito bem os títulos, mas tem alguns cortes aí das meditações também, que você, inclusive, visualizando o vídeo, você consegue fazer até por conta os exercícios que eles não exigem comandos complexos na sua cabeça, como por exemplo o caso de hipnoses e coisas sugestivas que são um pouco mais complexas. Então tem mais uma classe de comportamentos que eu quero citar, que ajuda bastante na regulação da ansiedade. Então é temperatura intensa, né? Quando você intensificar a temperatura, no caso quando você está fazendo alguma coisa, por exemplo, está muito ansioso, não consegue fazer o que precisa ser feito, você segurar gelo nas mãos, ou você pegar e esfregar gelo, né? As pessoas aí que têm vontade de se cortar, eu tenho vídeo próprio dos vícios comportamentais, o vídeo 8, que fala sobre isso. Intensa atividade física, é um comportamento desejado, inclusive, né? Você tá com o humor mais deprimido, tá um pouco mais para baixo, pegar e levantar tendo condições físicas, é claro, pagar 30, 40 polichinelos aí de forma consecutiva, você vai conseguir equilibrar um pouco aí, porque o corpo ele responde muito bem à atividade física. Tem relaxamentos progressivos, né? Tanto respiração, meditação com exercício de respiração, como exercícios musculares, né? Ou exercícios que você faz na meditação e você vai fazendo a parte muscular. Se eu não me engano, tem no próprio vídeo de meditação eu guio o relaxamento progressivo de Jacobson. Tem outros comportamentos desejados, como conversar com os amigos, ouvir música, ter tempos de lazer, que eles são desejados de fato, eles são positivos. E tem comportamentos não tão desejados, mas por um outro lado eles não são lesivos, então é melhor do que você estar se cortando, roendo unha, usando drogas, bebendo, fumando, enfim, N comportamentos aí lesivos. São os comportamentos como ver filmes, ver séries e ver vídeos curtos, né? Um TikTok, no YouTube, ou até mesmo vídeos longos no YouTube. O que eu me refiro com isso? Esses comportamentos, se eles não tiverem uma função produtiva, como você está aqui aprendendo, ou quando, como eu assisti a Netflix com áudio e legenda em inglês, ou só com áudio em inglês para aprender um idioma, então ele é positivo, você tem essa função e de certa forma você está gastando uma boa energia nisso. Mas se é puramente prazer, como filmes e séries, vídeos curtos,
O recomendado é que você tenha isso como uma forma de lazer e não como uma necessidade de toda hora estar fazendo isso para sobreviver. Preciso que isso fique bem claro. E um conceito bem aplicado na depressão e também aplicado no luto é que nós não devemos esperar ficar bem para agir. Nós devemos agir para ficarmos bem e continuarmos agindo. O que isso quer dizer? Vamos por partes. Nós não devemos esperar ficar bem. Então, a solução não é esperar magicamente ficar bem, que é uma coisa que pode acontecer, mas não tende a acontecer. Nós devemos agir para então ficarmos bem e continuarmos agindo para continuarmos bem. Então é um exemplo, aí as pessoas que têm dificuldade em sair de casa, elas devem ir saindo nos lugares que for mais fácil para começar a ficar possível sair de casa e não simplesmente deixar de sair de casa para ficar bem e algum dia conseguir sair de casa. Infelizmente, remédios mágicos não existem. Existe um contrato com a ansiedade que as pessoas fazem de forma informal, claro, que, como eu explico nos vídeos anteriores, é basicamente o seguinte: você está ansioso em relação a sair de casa. Você tem uma certa ansiedade ali, aquilo é incômodo e você não quer sair de casa. Essa ansiedade vem e faz um contrato contigo. Ela diz o seguinte: eu vou sair, eu saio daqui, só que a próxima vez que você tentar sair de casa, eu volto com mais força. Aí a pessoa, sem ter conhecimento, vai lá, assina esse contrato ficando em casa, e quando tiver que sair de casa de novo, só vai vir o alívio quando ficar em casa. Então a solução é de fato encarar o medo, de fato começar a sair de casa. Isso é para qualquer medo, tá? Não é só de sair de casa. Sair de casa se aplica, mas é um medo de interagir com as pessoas, é um medo específico que não apresenta nenhum perigo, tá? Geralmente, porque tem medos que apresentam perigos e que você realmente vai ter que ficar longe. Que o indicado é realmente se afastar dessas situações. Então, existem situações e situações. Medos que são racionais, que têm sentidos, e medos que não são racionais. Eu não vou exemplificar muito isso, mas é uma coisa que você deve meio que ter por noção, ou estudar aí para ver se o seu medo é irracional, se ele está interferindo na sua vida ou não. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Existe a importância de socializar também. É muito importante você interagir com as pessoas. O ser humano ele responde muito bem à interação social. Então, quando nós conversamos com outras pessoas, quando nós interagimos, quando nós desabafamos, é muito gratificante, ele retorna muita coisa nesse sentido. Acaba ajudando a regular a ansiedade, regular a depressão, regular alguns comportamentos imediatos também, as recompensas que a gente tem, e isso acaba gerando muito valor para nós por outro lado. Então é muito importante nós socializarmos. A importância de procurar ajuda, novamente, eu vou falar aqui. Então, se você tem esse tipo de dificuldade, está passando por um momento de luto muito difícil, procure ajuda. Procure ajuda e comece resolvendo o teu sono e melhorando a tua rotina. Esse vídeo, ele educa, mas ele não substitui uma boa psicoterapia. Então fica aqui a minha sugestão para você. E eu vou encerrar esse vídeo, então avalie o vídeo, deixe o seu comentário em relação ao conteúdo do vídeo. Tem na descrição as redes sociais, incluindo o Telegram, que tem conteúdo exclusivo toda semana, e sempre avisarei quando postarei vídeos novos, juntamente com o formulário para fixação de conteúdos. Então é isso aí, galera. Até a próxima!